E aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Não importa quantas vezes os cientistas alertaram a humanidade sobre as mudanças climáticas, ninguém escutou. E até 2019, uma série de furacões, tornados, inundações e secas causou destruição por todo o planeta. Após perder várias cidades, líderes mundiais se uniram, liderados pelos Estados Unidos, e encontraram uma maneira de neutralizar as tempestades com uma rede de milhares de satélites, cada um empregando contramedidas projetadas para impactar os elementos básicos do clima. Essa rede de satélites era conhecida como Dutch Boy, e foi projetada pelo arquiteto-chefe Jake. Por enquanto era uma operação de propriedade dos Estados Unidos, mas em 3 anos o Dutch Boy seria transferido para um conselho internacional. Um dia Jake é chamado para uma audiência disciplinar com um subcomitê do Senado dos Estados Unidos porque ele socou um inspetor federal e colocou o Dutch Boy online sem autorização. Jake não aceita a repreensão e responde com sarcasmo, ignorando as mensagens de texto de seu irmão Max pedindo para ele parar. Jake explica que socou o oficial porque ele não parava de tocar em partes da máquina que quase o mataram, e que ele ativou o Dutch Boy para parar uma série de tempestades que teriam matado milhares de pessoas. O Senado não se importa, eles só querem que Jake seja obediente, então decidem que enviarão uma nova equipe para a estação para manter um olho nas coisas e que Jake terá que demitir alguns dos antigos membros da equipe. Após a reunião, Jake esbarra em Max, que trabalha com o secretário de Estado dos Estados Unidos. Max foi escolhido para estar encarregado do Dutch Boy e decidiu demitir Jake porque acha que é o melhor para o projeto. Jake fica devastado ao saber que seu irmão pode fazer isso com sua própria família e não fala mais com ele. 3 anos depois, uma equipe da ONU estacionada no Afeganistão recebe algumas leituras estranhas em seus scanners e vai verificar uma vida próxima. Para seu choque, todo o lugar está congelado e as pessoas estão mortas. Uma gravação desse achado é enviada para o presidente dos Estados Unidos, Palma, e sua equipe, concordando que deve ser mantido em segredo por enquanto. Há evidências de que isso foi causado pelo Dutch Boy, mas os políticos não querem desativá-lo porque a imprensa imediatamente irá investigar a causa. Max propõe enviar alguém para verificar o mau funcionamento e o secretário de Estado Decon diz a ele para contratar Jake para o trabalho e não importa o quanto Max não goste de seu irmão. Jake ainda é o que mais conhece a estação. Enquanto isso, no Dutch Boy, o satélite responsável pelo Afeganistão volta para ser verificado. O engenheiro Habib encontra alguns dados estranhos em seu disco rígido e decide fazer uma cópia que ele esconde em seu armário. Depois ele tenta voltar ao trabalho, mas quando entra em uma sala vazia, de repente as portas se trancam ao seu redor e as janelas se quebram. Habib é expulso para o espaço e morre instantaneamente. No dia seguinte, Max visita Jake, que está morando na Flórida após seu divórcio, e fica com sua filha Hannah 2 finais de semana por mês. Jake não quer ver Max e tenta mandá-lo embora, mas Max conta a ele sobre o Afeganistão e o acidente da comporta de ar, pedindo para ele se juntar ao projeto novamente. Quando Jake recusa, Max muda de ideia, apontando que sua invenção está matando pessoas. Mais tarde, nos escritórios de Hong Kong e do Conselho Climático do Pacífico, Long acessa o sistema e nota algo estranho sobre o incidente no Afeganistão. Então ele tenta ligar para Max para avisá-lo, mas só encontra a caixa postal. Depois ele vai ao mercado comprar algumas coisas, notando como está quente. Na verdade, o calor é tão intenso que um gato está tentando ficar dentro da geladeira do mercado. E quando Long acidentalmente derruba seus ovos, eles fritam no pavimento. De repente, o chão começa a tremer e Long nota redemoinhos de fogo destruindo as ruas. Ele foge imediatamente em seu carro, dirigindo entre todas as pessoas em pânico e o constante desmoronamento dos prédios. Long não para até chegar à estrada fora da cidade e a diminuição da temperatura indica que ele está fora de alcance. Mas quando ele se vira, descobre que Hong Kong está agora em ruínas. Quando chega a hora de Jake partir, Hannah chora porque pensa que Jake não voltará e ele sempre foi difícil de contar, mas Jake promete que voltará. Momentos depois, Jake embarca em um ônibus espacial e voa para o Dutch Boy, sentindo-se em casa novamente no espaço. Ele conhece a comandante Fassbinder, a cientista-chefe da estação, e ela o apresenta à sua equipe principal, que inclui o oficial de segurança do set e o analista de sistemas Duncan. Eles acham que o incidente em Hong Kong foi uma explosão de gás porque foi isso que as notícias disseram, mas Jake tem certeza de que foi causado pela mesma coisa que congelou a vila. Enquanto isso, na Terra, Max passa tempo com sua namorada Sarah, que faz parte do serviço secreto do presidente. Eles são interrompidos por uma ligação de Long, que informa a Max sobre o calor que sentiu antes do incidente acontecer, o que significa que não foi um cano de gás. Ele tentou verificar o Dutch Boy para confirmar sua teoria, mas sua conta foi bloqueada e Max descobre que é a dele também. Alguém no governo está encobrindo um defeito no sistema e isso tem o potencial de causar uma geostorm, que consiste em eventos climáticos catastróficos simultâneos desencadeados por todo o globo. Max promete investigar e após desligar, ele descobre que Sarah foi chamada para trabalhar porque o presidente decidiu fazer uma entrevista para a imprensa de última hora, o que soa bastante repentino.
No escritório, Long continua tentando fazer login quando a energia cai. Ele ouve algumas vozes vindo do corredor e corre para se esconder, o que permite que Long veja como agentes dos Estados Unidos levam seu computador e toda a sua documentação. No Dutch Boy, Jake descobre que os registros do Afeganistão foram apagados pelo mau funcionamento. Então ele ordena que a equipe verifique os registros dos outros satélites para rastrear quaisquer sinais de corrupção. No dia seguinte, Max visita sua amiga Dana, uma especialista em cibersegurança que trabalha no departamento de TI do governo. Ele pede a ela para investigar o bloqueio das contas, e Dana confirma que alguém programou isso para parecer que foi parte de um erro, mas foi definitivamente intencional. No Dutch Boy, Jake tem uma videoconferência com Max, que o informa que pode haver algum jogo sujo envolvido nos incidentes. Jake fica feliz em ouvir isso porque sabia que o Dutch Boy havia sido bem construído, e Max o autoriza a recuperar o satélite de Hong Kong. Isso causa uma discussão porque Jake não acha que precisa da permissão de Max para fazer qualquer coisa. E Max o lembra que teve que limpar os erros estúpidos de Jake o tempo todo depois que seus pais morreram. Ele está cansado de ser responsável por seu irmão, então se Jake não se comportar, ele será demitido novamente. O satélite de Hong Kong chega à estação, mas de repente o braço robótico que o agarra enlouquece e começa a sacudir, danificando parte do hangar antes de soltar o satélite. A queda destrói completamente o satélite e a equipe tem que recuperar as poucas peças que sobreviveram. Infelizmente, o acidente criou um curto-circuito elétrico e queimou todos os drives. Então Jake pensa que não tem mais provas de corrupção para analisar. No entanto, The Set informa que ele esteve olhando o vídeo da morte de Habib e descobriu algo. Os painéis que explodiram tinham drives neles, e um deles ficou preso na torre de comunicação. Jake e Fassbinder saem para um passeio espacial para recuperar o painel, mas de repente o traje de Jake começa a falhar e ele perde o controle de seus movimentos. A agitação o faz soltar o painel e ser atingido contra a estação. Então ele ejetou seu jetpack e conseguiu segurar em um fio para evitar flutuar para longe. Momentos depois, Fassbinder o traz de volta para dentro. E Jake revela que pegou o drive do painel antes de soltá-lo. Quando a equipe verifica, Jake não conta a eles sobre o drive porque tem certeza de que seu traje foi sabotado por um deles. Depois ele e Fassbinder investigam o drive e descobrem que não há sinais de corrupção, o que confirma que alguém tem causado os chamados acidentes de propósito. Jake tenta encontrar as informações de login por trás dessa programação, mas ele está bloqueado. Enquanto isso, Long marca de se encontrar com Max e Sarah em uma cafeteria. No entanto, quando Long está prestes a atravessar a rua, ele é empurrado na frente de um carro e atingido gravemente. O homem misterioso foge em seu próprio carro e Sarah tenta ir atrás dele, mas não é rápida o suficiente. Max corre para o lado de Long e ouve-o dizer a palavra Zeus antes de morrer. Algumas horas depois, Max recebe uma ligação de Jake e atende porque ele diz que é uma emergência. No entanto, Jake só quer pedir desculpas por seu comportamento e lembra Max que há um código não dito entre irmãos antes de contar toda a história do dia em que foram pescar com seu pai. Max entende suas intenções e corre para ver Dana para mostrar a ela uma gravação da anedota de Jake. Dana não entende como é uma emergência e Max explica que eles nunca foram pescar quando crianças, o que significa que Jake está tentando passar uma mensagem em código porque acha que está sendo espionado. Max dá a Dana o código que usavam quando crianças, e Dana junta diferentes minutos do vídeo para criar a mensagem real que lhe diz: prova de sabotagem no mais alto nível do governo, não confie em ninguém. Em seguida, Max pede a Dana para investigar o projeto Zeus, e Dana encontra um arquivo que está duplamente criptografado em uma rede de segurança da Casa Branca que não é inviolável. Ela precisa das credenciais certas para quebrá-lo. Momentos depois, Sarah volta para casa e vê sinais de que alguém invadiu. Ela saca sua arma apenas para descobrir que são Max e Dana, que não querem que ninguém saiba que estão lá. Max pede as credenciais de Sarah para roubar as informações, e a princípio ela se recusa porque seria quebrar seu juramento, mas muda de ideia quando Max aponta que se ele está pedindo algo tão sério é porque é extremamente importante. De volta ao Dutch Boy, Jake e Fassbinder verificam as câmeras de segurança e descobrem que Habib escondeu algo em seu armário. No entanto, quando verificam, encontram o armário vazio. De repente, Dusset aparece apontando sua arma para eles. E como ele não os mata imediatamente, Jake entende que Dusset também quer descobrir quem matou Habib. Após confirmarem que estão do mesmo lado, Dusset confessa que as coisas de Habib estão em um armário diferente. Ele explica que viu as câmeras de segurança também e não disse nada porque pensou que o criminoso se revelaria ao vir destruir os itens. O trio abre o armário certo e encontra a cópia do drive que revela que alguém colocou um vírus no sistema da estação. Enquanto isso, Sarah fornece a Dana suas informações de login, permitindo que ela encontre os arquivos do projeto Zeus. Ela encontra uma série de simulações que terminam com Geostorms, e Max percebe que alguém usou essas simulações para fazer as tempestades acontecerem de verdade. Depois, Max tem uma videochamada com Jake para informá-lo que alguém está utilizando o Dutch Boy para atacar cidades específicas, e Jake confirma que estão fazendo isso através do vírus.
Ele quer desativar temporariamente o Dutch Boy para que um reboot possa eliminar o vírus. Max autoriza, mas há um pequeno problema. O único que tem os códigos de desativação é o presidente, e Jake não confia em Palma. Apenas alguém com poder pode bloquear suas contas. E não é coincidência que em 3 semanas os Estados Unidos devem entregar o controle do Dutch Boy para o Conselho Internacional. Max pede a Jake que fique de olho nos satélites enquanto ele encontra uma maneira de obter os códigos de desativação. Algumas horas depois, o presidente Palma está indo para Orlando para uma convenção nacional. Max aborda Sarah em segredo e a convence de que a conspiração é real. Então ela deve ajudá-lo a roubar os códigos. Para embarcar no avião também, Max diz a seus chefes que vai visitar seu pai que mora na Flórida. Nesse momento, o Dutch Boy recebe mensagens de alerta indicando que 200 satélites estão funcionando mal, a maioria deles se aproximando do crítico. As consequências logo são vistas na Terra. Uma grande tempestade de granizo começa a atingir Tóquio e um frio extremo atinge metade do Rio de Janeiro. Como Jack ainda não pode desativar a estação, ele decide lançar os satélites reserva para colidir com os que estão causando destruição pelo mundo. Eles conseguem fazer isso e parar o do Rio de Janeiro antes que o resto da cidade seja destruída. Mas nesse momento outro alerta chega, uma nova geostorm está começando. Na Terra, Max vê as notícias do desastre e recebe o alerta em seu tablet também, descobrindo que a tempestade está vindo para a Flórida. Deacon se aproxima dele para apontar que sabe que o pai de Max está morto e exige saber a verdade. Max diz a ele que o presidente está por trás de uma geostorm iminente. Mas Deacon tem mais notícias. Eles não podem obter os códigos de Palma porque o próprio presidente é o código. Eles precisam de suas impressões digitais e de seus olhos para ativar o desligamento. Então não tem escolha a não ser tentar convencê-lo. Nesse momento, a equipe do Dutch Boy descobre que a estação iniciou a sequência de autodestruição por conta própria. Eles tentam anular o comando, mas estão bloqueados pelo sistema. E Jake percebe que o único com conhecimento para fazer isso é Duncan. Enquanto a estação começa a se autodestruir uma área de cada vez, Jake diz à equipe para evacuar antes de reconfrontar Duncan. Ele o encontra ainda nos computadores e começa a espancá-lo. Mas Duncan tem uma arma escondida sob sua mesa e a usa para tirar Jake de cima dele. Então Duncan admite que colocou o vírus no sistema, e que aceitou o pagamento corrupto do governo porque seu salário de engenheiro de software é ridículo. Ele também confessa que quer ver o mundo queimar. Jake se move rapidamente para desarmar Duncan e espancá-lo novamente, mas Duncan recupera a arma e na luta ele acidentalmente atira em uma janela. Imediatamente Jake corre para outra sala e tranca a porta enquanto Duncan é ejetado para o espaço. De volta à Flórida, Deacon leva Max para uma sala especial dizendo que vão falar com o presidente lá, mas é tudo uma armadilha. Acontece que Deacon é o verdadeiro vilão e o presidente não sabe de nada. Então ele tenta atirar em Max por saber demais. Max consegue escapar por uma porta dos fundos e encontra Sarah, avisando-a de que uma tempestade matará todos aqui. O que significa que Deacon se livrará de todos os candidatos presidenciais de uma só vez. Ele deu a Max o controle do Dutch Boy e o disse para contratar Jake de propósito, pensando que a constante briga dos irmãos os impediria de ver a verdade. Sua única solução é sequestrar o presidente. Então Max vai pegar um carro pronto enquanto Sarah atira no ar, fingindo ter visto alguém no público prestes a atirar em Palma. Protocolos de emergência são colocados em prática enquanto Sarah e outro guarda-costas escoltam o presidente. Mas assim que estão sozinhos em um corredor, Sarah nocauteia o guarda-costas e faz Palma ir com ela para um carro autônomo que Max sequestrou. Enquanto todos na estação evacuam, a geostorm atinge a Terra. Tornados aparecem em Mumbai, uma onda de calor atinge Moscou e um mega tsunami atinge Dubai. Uma tempestade de raios atinge a Flórida. E Max e Sarah conseguem tirar o presidente de lá antes que o estádio seja destruído. Deacon escapa a tempo também e manda seus homens atrás de Palma, que está sendo informado de toda a verdade por Max. Sarah tem que dirigir como louca para desviar dos raios, das estradas destruídas e dos tiros vindos dos homens de Deacon. Não há muito tempo, então Sarah decide dirigir de ré para atirar na maioria dos homens. Depois bate no carro deles com o dela. O carro capota e explode quando é atingido por um raio. Perto dali, Deacon entrega um lança-foguetes para seu guarda-costas atirar no carro com o presidente. O foguete atinge o alvo e o carro explode, mas de repente Sarah aparece atrás de Deacon e o captura. Ela usou o sistema de direção autônoma para fazer o carro se mover e armou a armadilha para Deacon. Agora a polícia está vindo para prendê-lo. Deacon tenta dizer a Palma que fez isso para se livrar dos inimigos deles e que não vê isso como genocídio, porque a ciência está apenas brincando de ser Deus de qualquer maneira. E ele acha que Jake concordaria, já que ele inventou uma máquina tão poderosa em primeiro lugar. Ouvir seu irmão sendo insultado faz Max socar Deacon. As notícias começam a cobrir todos os desastres naturais e a falta de resposta do Dutch Boy, o que preocupa Hannah. Enquanto o último ônibus espacial parte, Jake decide ficar na estação porque o reboot deve ser feito manualmente. Fassbinder tenta ficar também, mas Jake a manda embora.
Enquanto isso, Palmer é levado ao Centro Espacial Kennedy e imediatamente ativa os códigos de desativação. No entanto, a sequência de autodestruição não pode ser revertida, então os irmãos têm que se despedir em lágrimas. Eles se reconciliam depois de todos esses anos e Max promete cuidar de Hannah. Enquanto a estação continua a se autodestruir, Jake corre para vestir seu traje de astronauta e tenta alcançar o computador, mas a porta não aceita seu código. Felizmente, ele fica surpreso ao descobrir que Fassbinder ficou para trás e sabe de outra maneira de sair. Juntos, eles alcançam o computador e realizam um reboot manualmente. Fassbinder elimina o vírus enquanto Jake desativa os satélites, interrompendo com sucesso a Geostorm. Naquele momento, a sala explode, e Jake e Fassbinder ficam flutuando do lado de fora. Jake assiste a sua criação morrendo e descobre que há um satélite restante. Então eles deixam a onda da explosão empurrá-los em direção a ele. A dupla consegue entrar no satélite, mas então a estação termina de se autodestruir e a NASA perde o contato com eles. Portanto, eles não podem controlar o satélite para trazê-lo de volta. De repente, uma luz aparece na tela, formando um padrão de pedido de socorro. Eles percebem que um satélite foi afastado pela explosão e então descobrem que os dois estão vivos e bem. Um dos ônibus de evacuação volta para buscá-los e algumas horas depois todos estão seguros de volta à Terra. Max se reúne com Jake e eles se abraçam pela primeira vez em anos. 6 meses depois, Jake, Max e Hannah vão pescar e acham chato, finalmente entendendo por que o pai deles nunca os levou para pescar antes. Jake retornará ao espaço em uma semana para construir uma nova estação e quer um último momento feliz com sua família. Mas ele promete que voltará.